Boa noite. Faltando pouco mais de um mês para as eleições, números da preferência de voto para a presidência da República surpreendem e geram muitas incertezas. Hoje, Hora do Voto recebe Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, e o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professores, por estarem conosco hoje. Passada a perplexidade e o sentimento do absurdo pela morte de Eduardo Campos, o cenário político se altera radicalmente. E as pesquisas estão mostrando a disparada de Marina Silva, que já empatou com Dilma Rousseff, que estava em primeiro lugar, jogando para um desconfortável terceiro lugar o candidato do PSDB, Aécio Neves. Aécio diz que esses resultados das pesquisas passam a certeza de que o PT já está fora do poder. E aí eu quero começar, se isso é um mecanismo de defesa de Aécio Neves ou se esses números são, sim, forte indicador de que o PT possa deixar o poder. Professor Rui. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, Maria Lídia, com você e com o meu colega professor Roberto Romano. Certamente eu, nesse programa, algum tempo atrás, eu tive, acho que cerca de um ano atrás, quando do início das manifestações, e você me perguntava se eu podia olhar para esse futuro que agora estamos nos aproximando e chegando, sobre o que eu enxergava, eu me lembro de ter dito a você que a única certeza que eu tinha é que nós teríamos uma eleição muitíssimo disputada, uma eleição em 2 turnos, que a presidente da República, Dilma Rousseff, continuava sendo a candidata favorita, embora numa perspectiva declinante, e que estava em aberto ainda quem seria essa figura do segundo turno, que naquele momento, até por conta do momento final da rede ter lutado muito para conseguir o seu reconhecimento e não ter conseguido, estava-se um pouco em dúvida se iria caminhar para essa aliança da rede entrar no PSB. Então, claro que esse foi um fato novo, como foi, infelizmente, essa dramática, essa tragédia da morte de Eduardo Campos. Eu acho, certamente, que na conjuntura atual, o que eu vejo de novo é que essa candidatura de Marina Silva começa com uma força maior do que eu imaginava. Eu achava, me convencia de que ela realmente seria uma candidata forte. Mas força suficiente para tirar o PT do poder? Eu concordo com o Maluf em gênero, número e caso. Eu acho que a tendência é essa e nós podemos pensar dessa maneira, eu acho que é o mais prudente, né? Agora, você perguntava sobre o Aécio. Eu acho que ele não poderia falar de outra maneira. Eu acho que não cabe a um candidato manter um discurso diferente do que ele mantém. Agora, Maria Lídia, você disse que mudou radicalmente o quadro político. Mudou radicalmente o quadro político conjuntural, porque a estrutura política brasileira mantém-se exatamente inalterada. Quer dizer, o político eleitoral. Eleitoral. O conjuntural é que está inalterado. Seria isso? Não, porque veja, a estrutura dos partidos políticos é a mesma. Tanto que assessores de Marina Silva, como o caso de Janete da Fonseca, falam em juntar os melhores dos tucanos, do PSDB, com os melhores do PT. O que sinaliza um problema que elas percebem muito bem. Toda vez que um presidente da República chega ao Palácio Planalto sem a base de apoio parlamentar, ele está em maus lençóis, né? Essa é a história política brasileira, né? Então, nós temos que esperar aí alguma confusão no horizonte, né? Bom, é interessante.
A crítica que está sendo feita pelos adversários de Marina Silva em relação a essa ideia de escolher os bons, né, dos principais partidos para fazer um governo buscando bem público, etc. e tal, que ela desmerece, ela desqualifica os partidos políticos que representam as correntes de pensamento. E Dilma Rousseff foi mais longe. Diz que isso é um discurso autoritário, semelhante a dos militares na época da ditadura, que diziam: estudante é para estudar, empresário é para trabalhar e produzir, trabalhador é para trabalhar, e nós vamos governar com os bons, escolher os bons e poucos e bons. E que isso é um discurso autoritário dos tempos da ditadura e que estamos, portanto, numa coisa de retrocesso. Isso tudo é palavrório, de campanha, ou mesmo essa é uma ideia incompatível com os avanços da democracia no Brasil? Professor. Muito obrigado. Olha, eu tendo a concordar parcialmente com a presidente Dilma Rousseff nessa afirmação, porque, indubitavelmente, uma qualidade muito importante num sistema político democrático é a capacidade, efetivamente, do líder maior do país ser capaz de dialogar. E, sobretudo, quando nesse sistema político partidário nosso há uma tendência à fragmentação muito grande, exigindo um esforço muito significativo para se construir maioria. Portanto, quando nós achamos que tão somente o caminho para as coisas darem certo é escolhendo os melhores de um lado ou de outro, como se não houvesse mecanismos de mediação típicos, eu não sei se isso prenuncia uma coisa muito boa. Não quero estabelecer uma comparação direta, porque poderia parecer, da minha parte, eu querer nivelar a candidata Marina Silva a uma outra figura recente da nossa história. Mas em algum momento me lembrou algumas falas, o nosso ex-presidente, o primeiro eleito na jornada democrática, Fernando Collor de Mello, que se elegeu sem base nenhuma, uma figura que surpreendeu na conjuntura eleitoral, até embora compreensível pela forma como a disputa foi colocada, solteira naquela época, mas nós sabemos o triste desfecho que foi para nós. Agora, tirando esse aspecto, né, da questão do respaldo partidário, que Collor não tinha e Marina Silva está alocada no PSB, ela foi acolhida no PSB e ela mesma o tempo todo disse que era temporário, porque ela ia insistir na ideia da legalização e formalização do partido dela, que é o Rede Sustentabilidade. Então, nesse sentido, dá para equiparar, é semelhante a condição de Marina Silva com a de Collor, não apenas por essa questão do respaldo partidário, mas também pelo discurso, quando ela vem com o bordão da nova política? Me preocupa muito, Maria Lídia, porque a política brasileira, ela, em termos partidários, ela sempre foi muito frágil. E ela sempre dependeu de grandes personalidades e de grandes líderes, né? Pensemos em Getúlio Vargas, etc. E sempre nós temos essa reedição do Salvador, né? Aquele que vem para resolver todos os problemas da República. Então é uma carga de esperança demasiada, né, que é colocada nas costas do eleito, né? E aí você tem a decepção, né? Porque os problemas brasileiros não são de ordem apenas de liderança. Nós temos uma carência muito grande de lideranças que saibam trabalhar com o Estado. E presidente da República não é um messias, né? Exatamente. Então, eu me preocupo quando você junta essa esperança das massas, né, e a atitude carismática e messiânica do eleito ou do escolhido. No caso de Marina Silva, nós temos muito nesse setor. É uma pessoa que merece todo o respeito, ela é uma pessoa que se formou, que trabalhou, né, e que foi elaborando um currículo invejável. Você não vê acusações de corrupção e outras coisas. Mas justamente esse é o ponto. Como resolver um problema de uma república que é plural e ao mesmo tempo é oligárquica, com interesses tremendos no Congresso Nacional, sem uma base forte. E, como você bem disse, num partido em que ela foi hospedada e que não é unanimidade. É muito similar à situação de Dilma Rousseff em relação ao PT.
né? Ela também veio do PDT, não tinha a simpatia da maioria, e a coisa se mostrou muito interessante, porque o Volta a Lula mostra que tem muita gente do PT que tem problemas com Dilma Mas o Rousseff. PT tem um Lula que dá a palavra final. Quando começa aquele tipo de pressão, no sentido de desconstruir a autoridade legítima de Dilma Rousseff, que foi eleita pelo voto do cidadão. E aquela pressão, porque ela não estava atendendo aquilo que se pretendia no partido, Lula deu um chega para lá no próprio partido e falou, pode parar. Houve um recuo. E ela fez as alianças que fez para dar no presidencialismo de coalizão a tal da garantia governabilidade, né? Marina disse que vai acabar com isso. Que nem sempre garantiu, não é? Quando a gente olha os números friamente ou formalmente da dita maioria, ela é sempre avassaladora. Mas quando nós precisamos olhar na operacionalidade semanal, das terças à quinta-feira, como o Congresso funciona, eu diria que é desapontador. Muitas coisas relevantes não mostraram que o governo tinha a maioria. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão não é certificado de garantia de governabilidade. Exato. Mas é a institucionalização do toma lá da cá, né? Não, mas veja, nisso que você falou do Lula, é uma situação muito complicada. Como que alguém é chefe de Estado e é tutelado por um ex-chefe de Estado? É um atestado de minoridade, né? Então, esse é um problema que eu acho grave. Agora, nós não temos, no caso de Marina, ainda um guru, né? Talvez ela seja o novo guru, né? E aí eu tenho muitos problemas, porque nós vivemos numa era laica, nós vivemos numa época civil, a democracia só pode caminhar no plano do laicismo, e os compromissos que Marina está esboçando do ponto de vista conservador, religioso, me preocupam muito. O senhor tem essa mesma preocupação? Porque os adversários, eles não têm cuidado com as palavras, né? Eles atacam com adjetivação de fundamentalismo religioso e falam isso. Agora, isso não é artilharia de campanha injusta em relação a Marina Silva, que pode ter as suas convicções religiosas, mas ela está fazendo questão de lembrar que o Estado é laico, e que há um respeito a esses preceitos todos do Estado laico e a não interferência de religião nas coisas da República. Ela tem dito isso. Isso vem sendo dito, embora ela tenha as convicções dela. Agora, está havendo exploração? Ou ela não convence? O que está acontecendo? Em parte é compreensível que nessa altura, até para que o eleitor possa conhecer melhor os seus candidatos e aquele candidato que aparece mais recentemente, o caso dela, que a imprensa vá a fundo em muitas coisas, não é? Provoque, por vezes pode até ser injusto. Mas, pelo que eu tenho observado, algumas coisas têm um fundamento, e daí eu partilho da preocupação do meu colega, professor Roberto Romano. Talvez eu apenas relativizaria um pouco, pensando que ela guarda, ou tem demonstrado, um certo pragmatismo que em pouco tempo faz com que ela se posicione rapidamente na direção daquilo que poderia ser supostamente algo que deixaria de lado essa vulnerabilidade. Exemplo, para não ficar já no campo religioso, questão do setor do agronegócio, não é? Puxa vida, até mesmo na condição de candidata a vice-presidente, a posição dela ficava muito clara, esse ruído, esse atrito com a campanha, com o PSB de maneira geral, não com a figura do Eduardo. Em relação a isso agora, né? É isso que eu quero mostrar. Por outro lado, ela sinalizou semana passada, estando num evento ao lado do seu candidato a vice-presidente, Beto Albuquerque, reconhecendo que há prejuízos e razões de reclamações bem fundamentadas, e poderíamos dizer que é alguém que começa a se colocar como aquela pessoa que reconhece que a sua candidatura de hoje é diferente da de 2010. Ela fica agora com o compromisso de ser uma alternativa de poder e não apenas alguém que está marcando presença para se capitalizar para um futuro. Agora, eu queria colocar uma outra questão, que é a estratégia do medo. A estratégia do medo, invariavelmente, ela acaba sendo usada numa campanha eleitoral. Nós lembramos muito bem, o PSDB usou dessa estratégia em relação a Lula, porém, aquele bordão que eles criaram, a esperança venceu o medo, e o Lula
ficou lá os 8 anos. Agora, no começo de campanha, Dilma Rousseff e o PT usaram da estratégia do medo, aí contra a Aécio Neves, né? Votou na oposição, votou no Aécio, vai perder Bolsa Família, vai perder todos os programas sociais e vai ter desemprego e tal, qual seja. Mas viram que não pegou bem, tanto que houve um recuo, não agiram mais assim e esse discurso refluiu. Em relação a Marina Silva, parece que ele voltou. Exatamente, chamando atenção para a falta de respaldo partidário, para uma eventual fragilidade administrativa, por não ter tido nunca uma experiência à frente de cargo de executivo. E agora, o que explica, né, esse uso e abuso da estratégia do medo, quando comprovadamente, nas eleições brasileiras, já sabemos que isso não funciona. Professor. Olha, eu me louvo aí em Spinoza, né, que sempre mostrou que o melhor modo de governar, de dirigir multidões, é manipular o medo e a esperança. Né? Se você conseguir, isso ele aprendeu de Maquiavel, né? Se você conseguir equilibrar o medo e a esperança, você tem um governo, você tem uma prática política com obediência. Se você exagera no medo, a desobediência aparece imediatamente, porque ela aparece como ameaça de morte. Se você exagera na esperança, você retira o substrato material do que está ocorrendo. Você não tem nada palpável, fica apenas no futuro, né? E o que esses exemplos que você deu são típicos, né? São exemplos de exagero no uso do medo, né? E o resultado foi negativo, né? Aliás, nessa questão a Marina respondeu bem a essa crítica, quando ela lembrou que nem o Lula, nem o Fernando Henrique Cardoso tinham práticas administrativas, né? O Fernando Henrique Cardoso era um excelente intelectual, foi senador, né, e se tornou presidente da República. E o Lula foi presidente de sindicato, né? Então, esse tipo de ataque, é preciso que os maqueteiros, ou que os militantes, porque muitas vezes os militantes são mais agressivos do que os maqueteiros, que eles reflitam 3 vezes antes de lançar um ataque ao adversário, porque pode cair na cabeça. Eu vou fazer um rápido intervalo. Peço licença aos senhores e deixo uma questão. Aécio Neves e Dilma Rousseff têm tido fuga de votos, e aí a beneficiária Marina Silva, em função do cansaço, da polarização PT-PSDB, ou muito mais, pela incapacidade de ambos, Aécio e Dilma, ter dado à sociedade a resposta à pauta apresentada pelo clamor das ruas naquelas manifestações que começaram em junho do ano passado. Um intervalinho, voltamos já já. E voltamos com Hora do Voto, que hoje recebe Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia Política da Unicamp, e o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E a questão que eu havia deixado aos professores é a seguinte: se a fuga de votos de Aécio e Dilma, que beneficiam Marina Silva, acontece pelo cansaço da polarização PT-PSDB ou muito mais pela incapacidade de ambos de oferecerem à sociedade uma resposta convincente à pauta que foi apresentada pelo clamor das ruas, as manifestações que começaram em junho do ano passado. Professor, acho que o Maluf... Oi, Roberto Romano, por favor. Tá bom. O que eu acho é o seguinte, acho que nós temos um problema aí que não é o PT e o PSDB que devem responder em primeiro lugar. Eu acho que eles devem responder sim, mas é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é ineficaz no que tange às políticas públicas. Há uma concentração enorme das políticas públicas na mão do Executivo Federal, o que retira o trabalho das outras instâncias.
O que quer dizer que você não tem condição de, em curto prazo, responder àquelas manifestações, aqueles pedidos de manifestações. Num país onde 60% da água e esgoto dos municípios não é digno desse nome, você tem problemas gravíssimos com as políticas públicas. Então, esse desencontro cai sobre os partidos políticos. Esse problema cai sobre os partidos políticos, mas não é apenas dele. E eu agregaria o seguinte em relação a essas manifestações do ano passado. Uma delas, ou aquela que talvez foi capaz de aglutinar as demais pessoas em torno de si, o movimento Passe Livre, tinha talvez uma bandeira muito concreta, o movimento Passe Livre, né? Transporte gratuito. No entanto, muita gente foi pela enorme insatisfação com tudo que está aí. Mas isso não significa necessariamente uma pauta clara a respeito do que se quer. E esse Estado brasileiro, gigante em muitos aspectos, mastodôntico, incapaz, obviamente, de responder à altura disso daí. Mas em relação, particularmente, ao crescimento dessa candidatura que nós estamos aqui analisando, ela vem se dando muito menos em relação a presidente por enquanto. E muito mais em relação às demais candidaturas do campo da oposição, sobretudo aquele que era o mais importante, Aécio Neves. Claro que mostrando, por outro lado, que ela pode também retirar um pouco da candidatura da atual presidente da República, mas muito menos, até porque o simples fato de alguém ser presidente da República já é algo que lhe dá um recurso de poder eleitoral muito grande, assentado em políticas que, concordemos ou não, são reconhecidas por segmentos da sociedade, e isso, de certa maneira, dá a ela um patamar que torna difícil abaixar mais do que está no momento. No entanto, talvez revele, por outro lado, uma dificuldade de crescimento muito significativo que seria decisivo para um segundo turno. Não só pelas simulações que estão sendo feitas agora, mas me parece que outros elementos nos ajudam a concluir que realmente um segundo turno para ela seria outra muito composição, né, de alianças, de apoio, tudo isso. Mas nós podemos pensar em virada de última hora, né? Já vivenciamos essa questão de resultado eleitoral. São Paulo mesmo, aquela eleição que aparece como referência de Luiz Erundina, que nos últimos 10 dias começou a mudar. O próprio Mário Covas e Francisco Rossi, ele mesmo chegou e me disse: Maria Alice, se tivesse mais uma semana eu perdi a eleição, porque veio a onda Francisco Rossi, que estava virando aquilo que parecia já cristalizado, que era a preferência em Mário Covas. E nós temos indicadores de que isso possa acontecer, quer seja pelo comando de campanha de Dilma e Aécio, que já centraram sua artilharia sobre Marina Silva, ou quer seja pela própria Marina Silva no seu desempenho, quando já apareceram as contradições, já aparece a vulnerabilidade que cada um tem, está muito mais exposta, está falando muito mais, e isso já pode haver uma autodesconstrução, se é que eu posso usar essa expressão. Os senhores acreditam em virada de última hora? Olha, eu concordo com tudo que você disse e acho que é bem pensado. Você é uma jornalista que sabe acompanhar os eventos. Mas me permita uma sinceridade que às vezes não é bem conveniente. No caso de Aécio Neves, ele está enfrentando um problema criado por ele mesmo. Basta falar duas palavras: Dilmásia e Lulécio. Ele não podia contar com os partidários paulistas depois desses dois eventos absolutamente tremendos lá. Né? Então, o tempo para conquistar esses aliados ou esses partidários que foram feridos, quer dizer, o Alckmin e Serra, receberam uma taxa enorme de perda de votos com essa aliança. Então, não podemos culpar apenas Marina, né? Eu acho que existem problemas dentro do partido da social-democracia brasileira, que tem quadros excelentes. Eu não digo que Aécio Neves seja um quadro ruim, mas veja, você falou de Covas, você tem uma tradição de grandes governantes, né? E, de repente, acontece esse regionalismo de Minas duas vezes, não foi uma vez só. Isso
traria feridas profundas para a sua campanha. Então não dá para culpar apenas Marina. É uma situação interna do PSDB que o PSDB vai ter que resolver após essas eleições. Se ele é um partido nacional ou se ele é um partido de caciques locais. Bom, mas essa questão da virada de última hora, acredita nisso, professor? Olha, pensando naquilo que eu havia dito, que eu estou convencido que esse processo eleitoral é baseado nos 2 turnos, e nós vamos lá, é possível, porém, para isso, a candidatura a Aécio Neves, porque no momento quem passou a ser, como se diz, a segunda via, é a própria Marina Silva. Então, Aécio é que teria que mostrar que realmente é ele que iria disputar com o atual presidente. É possível? É possível, mas para isso seria necessário que Bom, mas eu estou perguntando não é se é possível, porque eu confesso ao senhor, tudo é possível. Eu quero saber se é provável. É provável, mas eu acho que a probabilidade no atual momento, ela é muito menor. Ela é muito menor, por quê? Porque ela se mostrou razoavelmente tarimbada para enfrentar as provocações que lhe foram feitas. Se a gente pega o debate da TV Bandeirantes na outra semana, não dá para... Os 3 candidatos se saíram razoavelmente bem, mas o que importa é que para ela o se sair bem teve um significado muito maior do que para os outros 2. Então, como as pesquisas já começaram a ser feitas, essas que foram divulgadas com o debate tendo sido realizado, um pouquinho a gente percebe que já é o resultado, na pior das hipóteses, freou alguma queda dela, que poderia ser um fenômeno passageiro e muito rápido. Olha, tem um aspecto que eu esqueci de lembrar. Para encerrar, o Fernando Henrique escreveu um artigo na revista Interesse Nacional, advertindo o seu partido de que era necessário abrir frentes com a população. Isso, infelizmente, não foi ouvido. O Fernando Henrique tem essa infelicidade, ele não é ouvido pelo seu partido. Se ele tivesse ouvido, a situação da Aécio seria bem melhor. Muito obrigada, professores, pela participação, pelo empenho nessa reflexão, que eu não tenho dúvida, ajuda muito na decisão do voto. Termina aqui Hora do Voto. Uma boa noite a todos e na próxima segunda-feira, à meia-noite, estaremos de volta. Até lá.